Neste mundo contemporâneo, o ter, o ser e o saber parecem fazer parte de uma competição. Neste mundo, alguns pais e algumas mães acabam acreditando que é preciso que os seus filhos saibam sempre mais que os filhos dos outros. E isso sim seria sinal de adequação e o mais importante, de sucesso. O que uma criança deve saber aos 4 anos de idade? Esta foi a pergunta feita por uma mãe em um fórum de discussão sobre educação de filhos. Preocupada em saber se o seu filho já sabia o suficiente para sua idade. O que não só a entristeceu, mas também a irritou, foram as respostas. Pois ao invés de ajudarem a diminuir a angústia dessa mãe, outras mães indicavam o que os seus filhos já faziam, numa clara expressão de competição, para ver quem tinha o filho que sabia mais coisas com 4 anos. Só algumas poucas indicavam que cada criança possuía um ritmo próprio e que não precisavam se preocupar. Para contrapor as listas indicadas pelas mães, em que constavam itens como saber o nome dos planetas, escrever o nome, o sobrenome, saber contar até 100, Bayer organizou uma lista bem interessante para que pais e mães considerem o que uma criança deve saber. Elas devem saber que a querem por completo, incondicionalmente e em todos os momentos. Deve saber que está segura e deve saber como manter-se a salvo em lugares públicos, com outras pessoas e em distintas situações. Deve saber os seus direitos e que a sua família sempre a apoiará. Deve saber rir, fazer-se de boba, ser vilão e utilizar a imaginação. Deve saber que nunca acontecerá nada se ela pintar o céu de laranja ou desenhar gatos com 6 patas. Ela deve saber que o mundo é mágico e ela também. Deve saber que é fantástica, inteligente, criativa, compassiva e maravilhosa. Deve saber que passar o dia ao ar livre fazendo colares de flores, bolos de barro e casinhas de contos de fada é tão importante como praticar fonética. Melhor dizendo, é muito mais importante. E ainda acrescenta uma lista que considera mais importante. A lista do que os pais devem saber. Que cada criança aprende a andar, falar, ler e a fazer cálculos no seu próprio ritmo. E que isso não tem qualquer influência na forma como ela vai andar, falar, ler ou fazer cálculos posteriormente. Que o fator de maior impacto no bom desempenho escolar e nas boas notas futuras é que se leia para as crianças desde pequenas, sem muitas tecnologias modernas, nem creches elegantes, nem jogos e computadores chamativos. Senão que a mãe ou o pai dediquem um tempo a cada dia ou a cada noite, ou ambos, para sentar-se e ler com eles bons livros. Que ser a criança mais inteligente ou a mais estudiosa da turma nunca significou ser a mais feliz. Nós estamos tão obstinados em garantir aos nossos filhos todas as oportunidades que os estamos dando vidas com múltiplas atividades, cheias de tensão, como as nossas. Uma das melhores coisas que podemos oferecer aos nossos filhos é uma infância simples e despreocupada. Que as nossas crianças merecem viver rodeadas de livros, de natureza, de materiais artísticos e a liberdade para explorá-los. A maioria de nós poderia se desfazer de 90% dos brinquedos dos filhos e eles nem sentiriam falta. Que os nossos filhos necessitam nos ter mais,
Vivemos em uma época em que as revistas para pais recomendam que tratemos de dedicar 10 minutos diários a cada filho e prever um sábado ao mês dedicado à família. Que horror! Os nossos filhos necessitam do Nintendo, dos computadores, das atividades extraescolares, das aulas de balé, do grupo para jogar futebol, muito menos do que necessitam de nós. Necessitam de pais que se sentem para escutar os seus relatos, do que eles fizeram durante o dia, de mães que se sentem e façam trabalhos manuais com eles. Necessitam que passeiem com eles nas noites de primavera, sem se importar que se ande a 150 metros por hora. Tem direito a ajudar-nos a fazer o jantar, mesmo que tardemos o dobro de tempo e tenhamos o dobro de trabalho. Eles têm o direito de saber que para nós eles são uma prioridade e que nos encanta verdadeiramente estar com eles. Então, o que precisam mesmo de verdade uma criança de 4 anos? Muito menos do que pensamos e muito mais. Esse texto é de Alicia Bayer, maravilhoso.